Patrulha do Consumidor hoje está aqui em Palmas e nós viemos para um caso interessante para mostrar para vocês que esses crimes contra o consumidor acontecem em qualquer nível social, porque as pessoas de bem confiam em outras e que não merecem a confiança. E aconteceu um caso aqui super interessante que eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão assistindo o Patrulha do Consumidor já passou por situação semelhante à do Baiarte. E às vezes ficou sem ação, levou o prejuízo e deixou as coisas do jeito que estavam. É preciso você correr atrás dos seus direitos. Mas eu estou aqui com o Baiarte. O Baiarte é um jovem que trabalha aqui no SENAC, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, aqui em Palmas. E o Baiarte, na intenção de cada vez mais melhorar as suas condições de moradia, ter o conforto em casa, se uniu à sua esposa e eles foram a uma loja chamada Marcenaria Mogno para fazerem móveis planejados. E lá aconteceu uma história ruim. Baiarte, diga para nós, ao telespectador, o que aconteceu? Você foi comprar os móveis, fizeram um contrato e parece que o cara não cumpre nada? Isso. Bom, na verdade, a gente contratou o rapaz da Mogno Brasil e ele respondia pela empresa, ele tem CNPJ registrado na empresa e ele foi até a minha casa, fez a medição dos móveis, fez orçamento, fez modelo, projeto de móveis planejados, tudo pronto. E a questão da cozinha, guarda-roupa do quarto e o armário do banheiro. Me deu um prazo, me pediu um prazo de 40 dias para entregar e me pediu uma entrada, como a maioria do pessoal que faz esse tipo de serviço, eles pedem uma entrada. E aí, nesse caso, o quantitativo total foi R$ 5.800 os móveis planejados e eu dei uma entrada de R$ 4.000. Você quase pagou à vista, né? Praticamente paguei à vista não, adiantado. Isso. E aí, na verdade, eu fiz um financiamento para poder conseguir esse valor total. E nesse financiamento eu resolvi que não iria dar o valor total até que eu visse um pouco do trabalho do serviço. Mas mesmo assim, ainda dei uma boa parte para facilitar na questão das parcelas futuras, né? E aí, passaram-se os 40 dias, eu entrei em contato com o rapaz, ele não está mais morando em Palmas, a gente vai lá no local, a empresa diz que ele não trabalha lá e que ele não tem mais nada a ver. O pai dele mora atrás, é proprietário da casa atrás e diz que vai procurar o rapaz, mas que o rapaz saiu, não está mais morando lá com ele, que fica esse disse-me-diz, que ele vai procurar e que não vai procurar. Então, assim, não tem mais outra saída. E outra, se a gente entra com uma ação, o oficial de justiça não encontra ele porque o endereço dele não dá válido. O oficial de justiça chega lá, pergunta por esse rapaz e esse rapaz não está lá e ele não pode entregar a ação, né? Ele não pode, não pode ser notificado. Não pode ser notificado porque ele não se faz presente dentro daquele local lá. Então fica essa batalha aí. A gente teve esse problema de ter que fazer um financiamento para poder adquirir esses móveis. Você mesmo fez o financiamento? Minha esposa fez o financiamento. Na época, minha esposa estava grávida. E aí, quando a gente descobriu que não ia ter jeito, o rapaz tinha sumido, até foi meio complicado, porque a pessoa grávida ela fica mais nervosa, mais ansiosa. Isso, ansiosa. A gente teve que contornar isso, mas não tem outro jeito, né? A gente agora está tentando buscar de todas as formas para conseguir reaver esse valor. E também parar com essa impostor, na verdade, que é praticamente um impostor. Ele chega, te promete o que vai fazer, ele pega o seu dinheiro e depois não cumpre com o combinado. E não dá satisfação também. Tá, e o bebê já nasceu? Já nasceu. Tá. Sadio? Sadio. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso, essas coisas que motivam a continuar lutando. Mas vamos aqui por detalhes. O Baiarte fez tudo direitinho, como manda o figurino. E isso facilitou muito a vida do Patrulha do Consumidor. O Baiarte, a primeira coisa que ele fez, mostra que ele fez um contrato
um contrato de fabricação de móveis sob medida. O contrato tem as cláusulas, inclusive a cláusula 5ª, achei interessante. Após o prazo estipulado na cláusula 3ª, que a cláusula 3ª estabelece o prazo para entrega, sem devida justificativa por parte do vendedor, o mesmo pagará ao comprador 0,01% ao dia referente ao valor dos móveis em atraso de multa. Ele se cercou conforme manda a lei, conforme manda o Código de Defesa do Consumidor. Aqui está o contrato assinado pelo senhor Clodomir Barbosa Júnior. Esse é o nome do rapaz, que se dizia ser o proprietário da Marcenaria Mogno Brasil Limitada. Nós vamos lá na Mogno. E ele assinou um contrato, ele não cumpriu. Vem cá, meu assistente, hoje o programa Patrulha está recheado. Aqui está o comprovante. Chega bem perto, vê se você consegue mostrar o comprovante. Está aqui a transferência bancária feita para a empresa Marcenaria Mogno Brasil Limitada, R$4.000. Quem fez a transferência foi a Larissa, a sua esposa, né? Larissa, a esposa. Fez um empréstimo. Olha o que esse cidadão aprontou. Ela está pagando o juro do empréstimo que ela tomou para dar um dinheiro para o cara fazer isso, né? Por enquanto eu vou considerar ele como um cidadão, até a gente chegar ao final dessa história. Bom, feito isso, está aqui o orçamento, R$5.800, feito pelo seu Clodomir, está o papel timbrado da empresa, não tem como dizer que não existe. Pois bem, tudo isso pronto, e aí agora ele vai lá na empresa, tem um outro cidadão que diz, olha, eu arrendei a empresa dele aqui, está arrendado e eu não tenho nada com isso. Ora, cidadão, você tem muito a ver com isso sim. No Código de Defesa do Consumidor não está citando nada da sua responsabilidade, mas no Código Civil sim. Todo sucessor é responsável pelos atos do seu antecessor. Isso está no Código Civil. Se ele arrendou, ele é responsável pelo ativo e pelo passivo da empresa. Ele se responsabilizou pela empresa. E você tem que se responsabilizar sim. Se você vai atrás desse Clodomir e vai receber dele, é outra situação. Mas que você tem obrigação e é responsável por esse contrato feito com Baiade, é. E nós vamos atrás dessa situação aqui. Eu estou aqui ao lado do Johnny. O Johnny é o nosso consultor jurídico, só que agora as coisas, depois de mais de um ano no ar, as pessoas estão começando a criar mais coragem e de denunciar o Patrulha do Consumidor. E está tendo uns casos aí que está virando caso de polícia. E, como se diz, quando tem caso de polícia, o César Ralum sozinho é fraco, eu tenho que arrumar um xerife para andar junto comigo. Johnny, vamos lá. Nesse caso, quem está lá na empresa? Que a empresa está lá do mesmo jeitinho. Nós vamos lá agora mostrar a empresa. Está o mesmo nome na fachada, está fabricando os móveis do mesmo jeito. O pai do rapaz do Clodomir aí, é Clodomir mesmo, é? É o Clodomir. O pai dele mora lá no fundo do mesmo jeito. Então ele é o sucessor da empresa e se responsabiliza por ela. Isso está no Código Civil, estou certo? Perfeitamente. Na esfera civil, né, o sucessor ele responde pelo ativo e pelo passivo do empresário anterior, né? Então ele não pode fugir dessa responsabilidade. Inclusive isso caracteriza o crime de afirmação falsa e enganosa a partir do momento que ele vira para o consumidor e fala, olha, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade porque não fui eu que celebrei o contrato com você. Errado, a partir do momento que ele comprou a empresa ou arrendou, não importa, do empresário anterior, ele está assumindo pelo ativo e pelo passivo. Na esfera civil é assim que funciona. Se o consumidor fosse entrar com uma demanda na esfera civil, seria uma ação de obrigação a fazer e ele responderia solidariamente porque está lá mais fácil para ser encontrado. Então, é mais conveniente ao baiar ir direto lá na fonte no novo empresário. Na esfera penal, não. Na esfera penal, realmente, o Clodomir Júnior, que foi com quem ele celebrou o contrato, é quem responde. E caso ele não cumpra, apesar que já existe um flagrante de crime,
Caso ele não cumpra com a promessa que fez com o BAIAR de entregar os móveis, ou caso ele exija devolver o dinheiro, já caracteriza aí crime, né? E ele pode inclusive responder por prática de estelionato. Pois é isso que eu queria lhe dizer, porque no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor foi de propaganda enganosa. Agora, no 171 do Código Civil foi estelionato, no Código Penal foi estelionato. Porque, segundo informações colhidas por nós, né, já existem outras vítimas desse mesmo caso. O BAIAR não é a única vítima, viu, pessoal? Não é privilegiado não, tem mais, né? Vale ressaltar que o BAIAR foi quem nos procurou, mas existem outros casos já envolvendo esse mesmo rapaz com esse mesmo histórico já bem parecido. Então tá bom, então anote aí, de agora para frente, o Patrulha do Consumidor tem toda a nossa logística acrescido do xerife, que é o nosso investigador. Malandro agora aqui, estelionatário, que está lesando o consumidor no Tocantins agora, está apertado, porque nós estamos reforçando a equipe do Patrulha para cada vez defender melhor o consumidor. Baiade, nessa história aqui, nós vamos lá agora e nós vamos exigir os seus direitos. Você teria direito a 3 coisas aqui. O primeiro era de receber os seus móveis do jeito que você combinou. Você chega lá, faz um acordo com ele, fala, não, você já pagou 4.000, eu vou fazer os móveis, vou entregar e você paga os outros 1.800 e encerra. A outra seria você escolher qualquer coisa lá dentro ou tirar qualquer móvel no valor dos 4.000 que você já pagou. E a terceira opção seria ele atualizar monetariamente os 4.000 e te devolver em dinheiro. Dessas 3 opções, se for para fazer um acordo, o que você vai escolher, o que você quer? Por não confiar mais na empresa e no material que ele possa vir a produzir, eu quero a terceira opção, que seria reaver o meu dinheiro com tudo correção monetária completa. Conforme manda a lei. Então, essa aí já não é uma prerrogativa lá do empresário dizer eu posso fazer isso. Não. Quem escolhe é o consumidor. Agora, o BAIAR pode, dependendo da situação, né, para salvar qualquer emergência, pode até fazer outro acordo. Mas a pedida dele é essa. E nós vamos lá agora fazer a pedida. BAIAR, você tem coragem de nos acompanharmos para a gente ir junto lá nessa marcenaria móvel agora? Vamos lá? Vamos lá? Ainda mais com um xerife agora, né? Com um xerife desse aqui nós vamos junto. Não é não, Johnny? Vamos lá, vamos resolver o problema dele. A nossa função é essa e a gente não sai de lá enquanto não resolver o problema. De lá só sai resolvido. Então vamos em frente. Vamos lá, nos acompanhe. Patrulha do Consumidor, chegamos aqui e encontramos o senhor Clodomir. Ele estava indo para Taguatinga, porque disse que a esposa dele era lá, concursada na prefeitura lá, que ele aqui entrou em dificuldade financeira, levou prejuízo, fechou a empresa e está com essa dificuldade toda. Mas agora ele se reorganizou financeiramente e ele pediu um prazo para poder restituir o dinheiro ao BAIAR. Aí esse prazo, como é que ficou? Você fez o acordo com ele, não foi, BAIAR? Sim, no acordo ele me pediu 30 dias direto para pagar o montante total corrigido, os direitos de quanto eu tinha quitado, os 4.000 mais os juros por atraso. Pois é, e aí nós estávamos junto com o nosso xerife, né? E o xerife então vai fazer aí o documento de acordo, citando o acordo, o valor e dando prazo até o dia de 30 dias a partir de hoje para que haja a quitação do débito com o BAIAR. Aí o BAIAR vai pegar o seu dinheiro e vai contratar em algum outro lugar. Ficou bom, não ficou? Ficou excelente. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Ele foi sensato em resolver o problema do consumidor e a gente hoje vai elaborar um documento, uma confissão de dívida, né? Solicitar que os dois assinem e vamos aguardar aí o resultado. 30 dias. 30 dias, isso. Mas vai dar certo, eu senti que vai dar certo. Essa que é a importância da conciliação. E o Patrulha chega em cima do que a lei manda. Nós não fizemos pressão em ninguém, nós não ameaçamos ninguém, nós mostramos a lei, a legislação é essa. A pessoa toma consciência e sabe que tem um débito e vai acertar. Ele pediu para não gravar com ele, porque ele tem dificuldade para falar, e nós respeitamos o direito das pessoas, mas eu acho que no final ficou tudo sob controle, tudo acertado. Só uma perguntinha, BAIAR. Você falou que você assinou o contrato em março de 2016. 10 meses nessa luta, né?
10 meses nessa luta. E com Patrulha do Consumidor não deu nem uma hora, né? Nem uma hora. Sim. Ele cumprindo com a obrigação, eu acredito que fica bom pra mim sim. Você recomenda o Patrulha pra alguém? Tem coragem? Tem coragem? Tenho muita coragem. Eu recomendo esse programa. Como o César falou, eu demorei 10 meses para tentar resolver, não consegui em todas as esferas, e com o programa eu acredito que em 50 minutos eu tenha resolvido. Então pronto. Tá bom pra você? Tá bom pra mim. Se tá bom pra você, tá bom pra nós. César Halum, para o Patrulha do Consumidor, no Balanço Geral.